Fale sobre o que você acredita, mas antes mostre vivendo. Esse foi um dos maiores ensinamentos que essa frase, vendo uns conteúdos de estoicismo no YouTube, trouxe sobre a minha vida. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que, tendo micro resultados ou vendo possibilidades, eu sempre quis trazer gente para perto para mostrar para elas que, cara, se você enxergar isso, pode ser um caminho para você. Normalmente pessoas perdidas dentro daquilo que elas escolheram fazer ou de quem estavam sendo. E eu sempre fui esse cara para querer mostrar, implantar uma nova visão, sem forçar nada, mas para que a pessoa visse ali uma realidade diferente que ela poderia fazer. Só que eu percebi que eu era ignorado todas as vezes, porque talvez os meus resultados ainda eram micros, mas os meus resultados já eram maiores que essas pessoas. E aí eu fui percebendo que toda vez que eu levava uma ideia nova, eu tomava uma porrada de alguém perdido, mas que sempre queria ter a razão sobre aquilo, sobre não ver a possibilidade de ganhos altos no que eu estava fazendo, mesmo ela tendo ganhos mínimos, sabe? Então eu falei, cara, acho que tá na hora de eu começar a focar mais na minha jornada, na minha caminhada, ser um pouco mais egoísta nesse sentido, de pensar um pouco mais em mim, e por mais difícil que seja essa construção solo, focar nela. Porque não foram uma, não foram duas, não foram três, foram várias pessoas que eu tentei mostrar para elas algo que talvez elas já estavam fazendo, mas aquilo sendo aprimorado poderia trazer um resultado melhor, poderia torná-las pessoas melhores. E isso não é sobre eu querer dar lição de moral, não é sobre eu querer ser o professor daquela pessoa ou abrir os olhos dela, não. No sentido mesmo de ser essa pessoa para mostrar um caminho que talvez ela própria não está enxergando ou não tem quem traga para ela. Eu queria muito ter encontrado ou encontrar pessoas assim, pessoas que dizem, Breno, se você fizer desse jeito não vai ser melhor, Breno, isso aqui não tá legal, cara. Eu queria muito ter essa pessoa na minha vida. E eu sou esse cara de naturalmente de você, se eu ver algo que eu enxergo potencial, cara, vai pra cima. E se eu puder te ajudar, eu tô aqui também para te dar a mão, para entrar com recursos se for preciso, porque isso pode dar muito certo na sua vida. Só que eu percebi que a gente tem que parar um pouco com isso, porque tem pessoas que estão em jornadas que desejam mudanças, mas quando chega alguém querendo mostrar para elas, elas pensam que essa pessoa está se sentindo já superior. Tipo, quem é você para querer me instruir em algo? Então é melhor a gente calar nossa boca muitas vezes, a gente se recolher e pensar mais em nós, na nossa jornada, ao invés da gente tentar colocar coisas na vida de outras pessoas, colocar essas coisas na nossa própria vida, implantar na nossa própria jornada, na nossa própria caminhada, e a gente colher os frutos, infelizmente sozinhos, ou quando chegar alguém que realmente estará disposto ou disposta a caminhar com a gente. Eu já tive várias parcerias de negócio, alguns sócios, e para eles talvez as minhas cobranças era algo excessivo, algo desnecessário. A cobrança sobre estudar, sobre se entregar mais, sobre se preocupar mais com o negócio e ter uma mentalidade de empreendedor e não de fazedor de tarefas. Muitas pessoas foram saindo do meu caminho e relações foram se desgastando por conta disso. Porque as pessoas, elas fingem não enxergar os erros delas e se acomodarem em ambientes, em lugares onde, não, aqui é a minha zona de conforto. E quando tem alguém que vem e fala a verdade para tentar, pro bem delas, tirá-las desse lugar, elas não gostam. Então é melhor, cara, a gente ficar sozinho, a gente construir sozinho, em silêncio, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, antes de você querer contar para o mundo os teus feitos, o que você conquistou, o que você está conquistando, primeiro mostre isso na prática, mostre vivendo uma nova realidade, vivendo novos hábitos, vivendo uma vida financeira mais confortável, porque você buscou por ela, porque você se entregou, você batalhou e batalhou muito para que essa vida financeira te trouxesse um bom carro, uma casa, novos ambientes, se afastar um pouquinho de pessoas que não estavam fazendo bem para você, que não tem um assunto legal
Não aquele assunto que só você quer falar, mas assuntos que abrangem novas coisas e não só falar sobre pessoas, sobre coisas, sobre problemas, porque isso pode ser ou parecer a maior balela do mundo quando você escuta na internet. Mas isso faz todo sentido quando você para pensar. Porque a gente está cercado de pessoas repetitivas, que não trocam disco, de pessoas que sempre trazem problemas delas ou problemas externos para as conversas que você tá, e isso começa a te afetar em algum determinado momento. Então, seja essa pessoa que se afasta naturalmente, seja essa pessoa que faça e para de tentar trazer para o teu caminho pessoas que não estão nem aí para eles. Imagina para você. Então, pense nessa construção solo, porque essa construção solo, que infelizmente, sendo mais difícil, mais complexa, de você ter que fazer tudo, é ela que vai te levar a um lugar onde as coisas serão feitas do teu jeito. Não é sobre perfeccionismo, mas é sobre você ser uma pessoa exata, uma pessoa correta. É muito difícil lidar com um outro diferente de você, mas semelhante, segundo a Bíblia, porque nem todo mundo quer ser mudado. Elas querem simplesmente fazer as coisas como elas acham que deve ser, sendo que existem coisas que têm maneiras certas de serem feitas. Tamo junto? Beijão. Até o próximo vídeo. Falou!